Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, os aluguéis residenciais subiram no mês de maio e São Paulo foi a única cidade com queda na variação média do aluguel. O índice de variação de aluguéis residenciais, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, registrou alta de 0,59% em maio deste ano. A taxa é inferior ao observado no mês anterior. Em 12 meses, o índice acumulou uma variação de 8,83%. Essa é a maior taxa desde o início da série histórica, em janeiro de 2019. E em maio, a única cidade a apresentar queda na variação média do aluguel residencial foi São Paulo, menos 0,26%. Mas em abril, a capital paulista teve alta, 1,27%. Já outras 3 cidades apresentaram inflação em maio. Rio de Janeiro, 1,31%, Belo Horizonte, 1,97% e Porto Alegre, 0,87%. A Polícia Federal prendeu 2 homens suspeitos de estarem ligados ao sumiço do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Don Phillips. Os 2 estão desaparecidos desde domingo no Vale do Javari, no Amazonas. Uma operação especial com participação da Marinha e da FUNAI foi montada para as buscas. Os homens presos seriam pescadores e foram identificados apenas pelos apelidos Churrasco e Jânio. Os 2 teriam ligação com o sumiço do indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Don Phillips, que estão desaparecidos desde domingo no Vale do Javari, no Amazonas. Churrasco é um líder comunitário da região. Ele teria uma reunião marcada com Bruno para tratar da realização de trabalhos conjuntos entre a população ribeirinha e os indígenas. O local fica na divisa com o Peru e a Colômbia e tem um histórico de problemas com tráfico de drogas, garimpo ilegal e roubo de madeira. Uma força-tarefa comandada pela Marinha foi montada para as buscas. Agentes da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, também participam dos trabalhos. A informação sobre a operação foi publicada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, no Twitter. E nos destaques internacionais, com o relaxamento das restrições, moradores de Pequim voltaram às lojas, academias e restaurantes. A cidade estava confinada desde o início de maio. Desde o início de maio, a capital chinesa de 22 milhões de habitantes fechou bares, cafés, academias, museus e dezenas de estações de metrô para conter o surto da doença. Pequim registrou apenas algumas dezenas de casos por dia, mas as autoridades municipais seguiram a estratégia do governo de tolerância zero para conter as infecções e mortes desde o início do surto. Estivemos em confinamento por muito tempo, mais de um mês. Moro no distrito de Chaoyang e passamos por um longo confinamento. Eu só podia cozinhar para mim ou pedir comida. Eu estava querendo muito sair para comer. Durante várias semanas, moradores de Pequim precisaram passar pelo menos por um teste PCR a cada 48 horas. Edifícios foram confinados e muitas pessoas foram enviadas para locais de quarentena. Com a queda progressiva das infecções, autoridades permitiram que os cidadãos retornem aos escritórios. Escolas vão poder reabrir gradualmente a partir de 13 de junho, enquanto cinemas e academias já estão abertos, mas funcionam com 75% da capacidade. Estou muito empolgado, estava esperando a volta dos restaurantes, estávamos esperando por muito tempo para receber os clientes aqui no restaurante. Celebramos muito esta oportunidade. Apenas 2 bairros de Pequim continuam a aplicar restrições devido à descoberta de casos positivos. Mesmo assim, a normalidade não é completa nos bairros em que as restrições começaram a ser relaxadas. Lojas operam só com 50% da capacidade e os cidadãos devem apresentar um teste negativo de Covid com data de no máximo 72 horas antes de entrar na maioria dos edifícios e usar transporte público. E falando sobre a guerra no leste europeu, mais especificamente na região do Donbás, o conflito continua. A Rússia afirmou nesta terça-feira que 97% da região ucraniana de Luhansk está controlada. O ministro da Defesa da Rússia afirmou nesta terça-feira que o exército liberou por completo áreas residenciais de Severodonetsk.
Sergei Shoigu garantiu que Moscou controla agora 97% da região ucraniana de Lugansk, onde fica esta cidade-chave que concentra os combates no leste do país. Uma parte significativa das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk ao longo da margem esquerda do rio Donetsk foi liberada até a cidade de Sviatogorsk e Liman, assim como outras 15 localidades. Se a informação for confirmada, Moscou superaria o último obstáculo para controlar as cidades de Sloviansk e Kramatorsk, a capital da região de Donetsk, sob o controle ucraniano. Por outro lado, o exército russo disse que 126 militares ucranianos se renderam em 5 dias às forças russas e quase 6.500 foram presos desde o início do conflito. A inflação argentina atinge o maior patamar em 30 anos. São 6% somente em abril. No ano, a taxa atingiu 58%, uma das mais altas da América Latina. Com a economia em decrescente, o presidente do país defende um novo imposto. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, defendeu nesta segunda-feira a criação de um imposto sobre a renda extraordinária. A medida deriva do aumento do preço das matérias-primas devido à guerra na Ucrânia. O presidente pediu o apoio do Congresso para sua aprovação. É uma obrigação de todos os deputados e senadores, porque o que precisamos é, numa situação tão ingrata, que nem sabemos quando vai acabar, poucos não ganhem tanto em detrimento das imensas maiorias. O imposto, que seria aplicado apenas uma vez durante o ano fiscal de 2022, atingiria empresas com lucros tributáveis de mais de 1 bilhão de pesos por ano, cerca de 8 milhões de dólares, e que registrem alta de mais de 10% em seus lucros. Estima-se que os exportadores agrícolas, principalmente os de trigo, girassol e milho, sejam os principais atingidos pela proposta. E antes de encerrar, olha só, a União Europeia decidiu impor um carregador único para smartphones, tablets e dispositivos portáteis a partir de 2024. O projeto enfrentou uma forte oposição, principalmente da Apple, que costuma usar um modelo diferente em seus aparelhos, além de vendê-los separadamente. A norma será uma entrada USB-C para todos estes dispositivos, com o objetivo de limitar os resíduos tóxicos de milhares e milhares de cabos de vários formatos. E também defender o direito dos consumidores obrigados a acumular vários carregadores. O projeto enfrentou forte oposição da gigante de tecnologia Apple, que defende sua conexão e tecnologia de carregamento Lightning. O comissário europeu da indústria, Thierry Breton, saudou o acordo e mencionou no Twitter que o interesse geral da União Europeia prevaleceu. Segundo ele, o acordo significa mais economia para os consumidores do bloco e menos resíduos para o planeta. De acordo com a União Europeia, os europeus gastam cerca de 2 bilhões e 400 milhões de euros, ou mais de 12 bilhões de reais por ano, em cabos e adaptadores para carregar seus dispositivos móveis. Em 2009, a Comissão Europeia promoveu um acordo de adoção voluntária com a indústria para reduzir o enorme custo dos cabos, mas não conseguiu convencer a Apple. A empresa alega que a adoção de um único carregador é um freio à inovação. Vamos torcer para que essa novidade chegue ao Brasil. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia.